Fala galera, saudações vascaínas, começando aqui o pós-jogo de Vasco e Flamengo. O Vasco foi derrotado no Engenhão hoje pelo Campeonato Carioca, placar de 2-1, gol do Vasco marcado por Gabriel Peck. O Vasco segue aí sem vencer clássicos, né, no Campeonato Carioca. Vamos aqui conversar sobre essa partida. Eu estive no Engenhão, né, por isso o vídeo está saindo atrasado, né, o jogo acabou ali por volta das 6. Estou gravando aqui agora, comecei a gravar às 7h10, né, a hora que eu cheguei em casa. Enfim, acabou o jogo, quis ir para casa, como o Vasco perdeu, tava ali de sangue quente, não queria gravar no estádio, queria logo chegar em casa, né? Chegar em casa, ficar um pouquinho mais calmo antes de ligar a câmera aqui e falar dessa partida. Bom, derrota do Vasco, o time do Vasco é inferior ao time do rival, né? Infelizmente, isso também não é segredo para ninguém. Todo mundo sabe hoje que existe uma diferença entre os dois elencos e acho que assim, não dá para dizer que o Vasco fez uma partida ruim. Não dá para dizer também que o Vasco fez uma partida boa, né? Mas enfim, dentro das limitações, dentro do que o time do Vasco poderia apresentar para o jogo de hoje, eu acho que o time conseguiu ali, dentro das suas limitações, fazer um jogo digno, né? Fazer um jogo ali que poderia até ter saído como vencedor nessa partida, se não tivesse sido prejudicado pela arbitragem em alguns lances aqui que eu vou citar daqui a pouco. O Vasco, mesmo com o elenco inferior, poderia hoje ter saído com resultado positivo. É claro que o Flamengo teve mais controle do jogo, ficou mais com a bola, ficou mais no campo do Vasco do que o Vasco no campo do Flamengo, né? O Vasco tentava explorar mais os contra-ataques e aí vem para mim talvez o grande defeito, né, desse time do Vasco. Não tem velocidade, é um time muito lento, é um time que não tem jogadores de velocidade. O meio campo do Vasco é lento, até porque o Nenê é o condutor desse time, né? O Nenê já é um cara de 40 anos e não tem ali alguém do lado dele, alguém de velocidade para correr. O Vasco não tem pontas, né? O Gabriel Peck não é um jogador veloz, apesar de hoje ter feito um gol ali na velocidade, né? Mas não tem essa característica de velocista, né? De jogador ponta. Então falta para o Vasco, principalmente em jogos assim, quando o Vasco vai jogar no contra-ataque, vai jogar atrás para sair, falta velocista, né? Falta aquela válvula de escape, coisa que o Vasco não tem. Talvez se o Vasco tivesse um jogador hoje com essas características, vamos pegar um exemplo aqui de um jogador que já passou pelo Vasco, o Rossi. Se o Vasco tivesse alguém parecido com o Rossi hoje, talvez poderia ter tido um resultado diferente, né? Porque o Vasco teve algumas oportunidades de sair no contra-ataque, mas pecava ali na falta de velocidade. Primeiro tempo, o Flamengo teve mais o controle do jogo, né? Teve mais a bola e achou o gol ali num erro do Vasco, né? Um erro duplo. Primeiro, que a bola já estava praticamente na mão do Thiago Rodrigues e a zaga do Vasco jogou a bola para escanteio e ali no escanteio, né, a zaga do Vasco marca uma bobeira, perde a bola. Não sei agora se foi o Edmar ou se foi o Conceição que perdeu a bola. Como eu estava no estádio, eu só vi que foi um careca, né, que perdeu a bola, então não deu para ver ali se foi o Conceição ou se foi o Edmar. E aí no cruzamento o Flamengo faz 1-0 de cabeça, a zaga dá uma bobeada ali. Bom, ali foi 10 minutos de jogo, né? Foi 10 minutos do primeiro tempo quando o Flamengo abre 1-0. Depois, dentro da proposta de jogo do Vasco, o Vasco até conseguiu equilibrar, né? Conseguiu equilibrar as ações ali e, mais uma vez, pecava nessa falta de velocidade. Para mim, o principal defeito desse time do Vasco, né? Não ter jogador de velocidade. Precisa, para a sequência da temporada, jogador com essa característica. Tem que contratar. O time ainda é muito fraco, o time ainda é muito limitado. Mesmo para jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro, é um time limitado, um time que precisa de reforços para a sequência da temporada. E bom, vamos falar aqui, né, de alguns lances que mudaram, né, a história do jogo. Antes vou falar do gol do Peck, né? O Vasco consegue um empate logo no comecinho ali do segundo tempo. O Gabriel Peck, que não estava bem na partida, né? Teve um lance no primeiro tempo que ele vai sozinho pela direita ali e poderia ter invadido a área e feito o que ele fez no gol. Ele acabou que recuou, mandou a bola lá para trás, isso aí irritou a torcida de uma maneira que, minha Nossa Senhora. E no segundo tempo ele teve uma outra bola assim, aí ele fez o correto, foi para dentro da área, chutou e marcou um bonito gol, né? Foi um bonito gol do Peck ali quando o Vasco faz 1-1. Mas aí, para mim, agora tem 3 lances capitais, né, dessa partida que prejudicaram diretamente o Vasco. Primeiro, a não expulsão do Andrés numa cotovelada ali. Eu não sei agora se a cotovelada foi no Peck, se foi no Nenê, enfim, não consigo lembrar agora, mas já está passando aí a imagem na sua tela. O Andrés deu essa cotovelada que no Brasil se expulsa por muito menos, né, do que isso. Já vi jogador do Vasco, inclusive, ser expulso por muito menos, mas o juiz deu só cartão amarelo. O VAR não chamou, né, e manteve ali o cartão amarelo para o Andrés. Então, na minha opinião, o Vasco foi prejudicado nesse lance, né? O Vasco poderia ter jogado boa parte da partida com um jogador a mais.
Teve um lance ali no segundo tempo, um pouco antes do Flamengo fazer o segundo gol, né, o gol da vitória. O Flamengo fez o gol aos 44 do segundo tempo, numa bobeira também, né? Os dois gols do Flamengo foram em bobeiras da defesa do Vasco, do sistema defensivo do Vasco. O Vasco ali aos 44 do segundo tempo, tu não pode dar um espaço daquele pro Arrascaeta, né? O Arrascaeta sozinho, teve todo o tempo do mundo para fazer o que queria, chutou, marcou o gol, Thiago Rodrigues não conseguiu chegar na bola, e enfim, foi ali aos 44 praticamente não, né? O gol que sacramentou a vitória do Flamengo e mais uma bobeira do time do Vasco. O Vasco, que ali na parte final chamou muito o Flamengo, né? O Zé Ricardo nas substituições acabou chamando muito o Flamengo. Na minha opinião, quando ele tira o Zé Gabriel, era para ele ter colocado o Yuri e não o Andrei Santos. Se ele bota o Yuri, que é um cara mais de pegada, mais de marcação, o Andrei Santos não tem essas características. Acabou que ele deixou ali o Flamengo muito solto, né, no finalzinho, e o Arrascaeta ali com toda aquela liberdade acabou fazendo 2-1. Mas enfim, como eu estava dizendo, antes do gol do Arrascaeta teve um lance muito polêmico, que foi o impedimento do Nenê. O Nenê ia sair cara a cara com o goleiro do Flamengo e o Bandeirinha marcou o impedimento no lance, que é muito duvidoso. Depois, quando eu cheguei aqui em casa, eu até vi as pessoas falando que tava... Eu não vi o lance ainda, tá? Vou tentar colocar aqui na tela, mas eu ainda não vi o lance, mas eu vi as pessoas dizendo que realmente foi impedimento, que o Nenê realmente estava impedido. Mas o protocolo do VAR diz o quê? Em lances assim, lances que não são claros, né? É para deixar a jogada seguir, a jogada ser concluída, e depois da conclusão da jogada, aí você marca o impedimento para o VAR checar lá, né? Não teve isso. O Bandeira não seguiu o protocolo, ele marcou o impedimento e parou a jogada ali, né, antes da checagem do VAR. Mas enfim, de toda forma, é um lance que o Nenê estava impedido, né? O juiz marcou então o impedimento corretamente. Mas no final, meu amigo, aí foi o grande finale, né, para revoltar mesmo o torcedor vascaíno, que já estava revoltado com a arbitragem, que marcava tudo para o Flamengo, né, durante o jogo. Marcava tudo a favor do Flamengo, qualquer faltinha ele dava, para o Vasco ele não dava essas faltinhas. Outra coisa, assim que o Flamengo faz o gol, ele dá 3 minutos de acréscimo apenas, né? Hoje em dia ninguém dá 3 minutos de acréscimo mais no futebol. Ainda mais agora que você pode fazer 5 substituições. O Vasco fez 5 substituições, o Flamengo acho que também fez as 5. Então foram aí 6 paradas, né? Porque cada um pode utilizar 3 paradas, 6 paradas para substituição. E quando o Flamengo faz o gol, ele dá só 3 de acréscimo, né? Aí já mostra também que ele estava realmente 3 minutinhos só de acréscimo. Um jogo que era pelo menos para 5. Hoje em dia ninguém dá mais só 3 minutos, né? Sempre no mínimo 5, 6, 7. Tenho certeza que se o jogo tivesse 2-1 para o Vasco, ele teria dado 5, 6, 7 minutos de acréscimo até o Flamengo empatar, né? Como fizeram contra o Resende, por exemplo, na última rodada, que o Flamengo estava perdendo e os acréscimos foi até uns 15 minutos de acréscimo. Mas enfim, mesmo com poucos acréscimos, o Vasco teria a oportunidade de empatar o jogo ali num pênalti que não foi marcado a favor do Vasco ali. O zagueiro do Flamengo foi... eu vou colocar a imagem daqui a pouco, mas o zagueiro do Flamengo foi ali igual o Giba, né? Quem acompanhava vôlei foi igual ali o Giba, levantando ali, deu uma cortada na bola com a mão e o juiz simplesmente não marcou. E o juiz não ter marcado, ok, pode ser que ele não viu, né? Pode ser que, enfim, passou despercebido, mas e a cabine? Por que a cabine não chamou? Por que a cabine deixou ele terminar a partida antes da checagem? Antes dele ir lá olhar... ver na câmera, né, se foi pênalti, se não foi pênalti, por que ele encerrou a partida antes de analisar a jogada, né? Isso realmente é muito esquisito. Lembrando que no jogo o Flamengo e o Botafogo, no Engenhão, também tiveram pênaltis a favor do Botafogo, de bola que bateu na mão do jogador do Flamengo, e o VAR também não chamou, né? Pelo jeito, no Campeonato Carioca existe aí uma regra diferente, né? Uma regra que mão na bola é pênalti, né? Se o cara cortar a mão é pênalti, mas se for jogador do Flamengo, aí não. Aí não tem pênalti, aí a jogada segue, porque foi assim contra o Botafogo e foi assim hoje também contra o Vasco. O Vasco foi prejudicado aí nesse último lance, poderia ter oportunidade ali no pênalti de empatar o jogo e sair com um pontinho, né? E não sair com a derrota no Clássico. Mas enfim, no mais é isso, né? Uma pena que a partida tenha sido manchada aí no final com esse lance, né? Que o Vasco poderia ter chegado ao empate, mas... infelizmente, né, apesar das nossas limitações, mesmo o time sendo muito fraco, a gente sabe das limitações do time do Vasco, a gente sabe que o time é muito aquém do que a gente queria, muito abaixo das expectativas, mas mesmo assim os caras precisaram da ajudinha da arbitragem para ganhar da gente. Vou ficando por aqui, um abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!